E acho que, assim, só começo dizendo que eu acho que a gente acertou, assim, em arriscar esse formato, porque apesar de a gente ficar correndo risco o tempo inteiro, aí o áudio não deu certo, aí volta, eu acho que ele está mais próximo do nosso encontro presencial quando a gente podia tê-lo, né? Eu acho que ficou um pouco mais próximo, né? A gente entra mais um pouco nesse ambiente da presença, essa presença virtual. Então, eu acho que foi bom, foi positivo, assim. A gente estava discutindo isso antes de começar, né? Se a gente ainda seguiria com compartilhamento de vídeo, o René pediu para compartilhar um vídeo, daí eu insisti para tentar fazer ao vivo, e eu acho que foi positiva a fruição nesse sentido. E agradeço já aos quatro, sim, porque acho que está todo mundo reinventando possibilidades, né? E foi muito bacana ver os recursos que vocês construíram aí para compartilhar com a gente na noite de hoje e também para poder, de algum modo, chegar mais pertinho aqui da gente. Então é isso, eu vou mutar o microfone agora e aí é bacana todo mundo também ficar com seu microfone mutado para a gente poder não criar ruído, né, nas performances. E aí a gente vai começar com a Lara, e assim que eu mutar o meu microfone que a Lara começar, vocês podem já fixar na tela dela aí, de acordo com a orientação que a Cris deu. Tá Só dar bom? mais um aviso, a gente grava essa reunião para um registro e publica posteriormente. Então, faz uma edição, enfim. Ela depois fica online para as pessoas acessarem. Então, estou avisando para todo mundo que está gravando. Se alguém tiver alguma questão em relação a isso, peço que nos avise. E a tela da Lara, que vai apresentar, está com o nome do trabalho. Então, está como pânico vaginal. Então, vou reforçar. Para quem está no computador, ativar o tipo de exibição que chama exibição de orador. E aí vai fixar, então, na tela dela, que chama pânico vaginal. Obrigada. Pode começar, Lara, pode começar. Van, acho que a gente precisa recomeçar, porque acho que está sem áudio para todo mundo. Está sem áudio, está sem áudio.
Lá, a gente pode recomeçar porque tá sem áudio. Vê se você tá mutada. Não, ela não tá mutada, mas por algum motivo não tá saindo. A gente testou antes, mas não tá saindo seu som, Laura. Vê se a entrada do seu computador tá no integrado, tá pegando do próprio computador o som. Você precisa, e tem alguém que está dizendo que ela não ficou na tela grande, você precisa desafixar a Ana, se você tinha testado isso, desafixa o vídeo da Ana e fixa o vídeo pânico vaginal. Teoricamente, com som, ele vai puxar essa tela, mas, né, não entrou o som. Não. Tá numa entrada integrada lá? Tá? Estranho. Alguém manja, gente? 2 cliques em cima. Será que... Não, isso aí eu falei para... Será que sair e entrar, gente? Às vezes acontece isso, do nada muta e se sai e entra... No caso, só ela ou todo mundo? Não, só ela. Só ela, só. Faz isso. Confere se o microfone está em tela integrada, se é o que você está usando, a não ser que você esteja usando outro dispositivo, que é o do computador que você está usando, né? E sai e volta. Mistério, né, Vanessa? Gente, então, a gente ensaiou no domingo, a gente testou hoje antes, mas... Ela não foi com nenhum problema, nada. Tadinha. Gente, é a... Puta que pariu. Tá me ouvindo? Som, testando. Sim. Ai, que bom. Vamos lá. Ok, então vamos mutar todos gente. aqui. Vamos fixar agora. Vamos começar de novo. Vamos! Agora, querida. Espera aí. Deixa eu só tirar o vídeo. Ok. Como é que eu fixo? Espera aí. Aí. Tá colocado. Deixa eu ver aqui. Ok. Tudo certo, vamos lá. Tenso, tão desavisado meu tesão. Vive um momento tenso, livre, leve, solto de coração. É gostoso, é tenso, tão desavisado meu tesão. Vive um momento tenso, livre, leve, solto de coração. É gostoso. Ela atravessa um longo corredor adornado por luzes brancas, ecológicas. Toque, 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 toque. E ela usa uns tamanquinhos tão estúpidos quanto a necessidade de usar onomatopeia. Toque, 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 toque. É um barulho que ecoa pelo corredor. Um som ritmado, casado com o pulso do seu coração. Tum, 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 tum. Talvez ela tenha um pouco de suor escorrendo pela testa, pelo, sangue, secreções variadas, tudo tentando mantê-la coesa num balé vigoroso e rodopiante, limitada ao contorno do seu próprio corpo. É isso. Estamos em um novo tempo.
esse novo tempo de um futuro inevitável. Superou-se a Terceira Guerra, muito plástico, pouca água, navegações espaciais acessíveis, e existe um procedimento, não sei se vocês conhecem, um procedimento novo, caro, mas já possível de realizar pelo SUS, chamado armamento íntimo. Pode se instalar no canal anal ou vaginal os seguintes itens: pistolas, escopetas, fuzis, rifles, metralhadoras, tudo hipoalergênico, disponível também nas versões rosa, roxo e glitterizado. Eu atravesso um longo corredor adornado por luzes brancas, ecológicas. Eu ainda estou me adaptando ao processo, a esses novos processos, mas eu estou ansiosa para agir em legítima defesa. Eu ainda estou me adaptando ao processo que dá o medo de espirrar e a Winchester cair no chão. Como é que eu posso explicar para vocês? Sabe a primeira vez que você foi cagar de copinho? Que você foi cagar usando o coletor menstrual? Aí você teve que confiar que seu assoalho pélvico, que ele ia vencer a lei da gravidade. Então, é mais ou menos por aí, não sei se vocês estão entendendo a sensação de... Eu saio do hospital sozinha, caminho sozinha e tranquila até a minha casa, tarde da noite, sozinha, tranquila, eu caminhando, dedinhos apressados que procuram a chave do portão na bolsa. Deu tudo certo. Dorme, acorda, café preto que se traveste de incenso e perfuma tudo. Eu resolvo caminhar até a padaria para cumprir com alguma dignidade esse ritual repetitivo que é acordar todas as manhãs. A padaria fica a 3 quadras da minha casa. Chulepe, 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 chulepe. Chinelinhos que se arrastam. Chulepe, 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 chulepe. Eis que uma boca grande e babada. Bom dia, princesa! Antes de optar pelo armamento, eu tomei aula de Muay Thai e Yoga. Grande controle respiratório e espiritual. Eu resolvo retomar a minha caminhada e o meu chulep-chulep, mas a boca insiste num som de sucção. Eu deixo a calça do pijama escorregar até o joelho, pressiono o meu clitóris por cima da calcinha bege com florzinha roxa. Pau! E o cara cai no chão como uma fruta bem podre. Tudo certo na padaria. Pão me deixa calma. Foi tudo resolvido com um calculado tiro de raspão num rapaz que apertava o olhinho assim, ó, no convite que só se pode recusar. A real é que eu ainda tento com os homens. E eu não sei por que eu fico fazendo isso, de ficar tentando com os homens, porque custa muita energia, de verdade. Essa energia gasta de ficar ali, ó, tentando com os homens, tinha que ser reduzida do meu imposto de renda. Eu não sei, alguma coisa assim. Acontece que depois do armamento, eu namorei com 4 beldades. Primeira, Johnny Bravo. Adoravelmente masculino, musculoso. Johnny Bravo se encarregava de todas as funções braçais, tais como abrir pote, montar estante, carregar bujão de gás. Ele voltava suado do treino de Kung Fu e não lavava o uniforme. Johnny Bravo tinha uma violência tão óbvia que na primeira sentença começada com "Ai, mulher minha, não",
Matei. Segundo, Dom Juan. Ai, Deus mío. Dom Juan, mamacita, que churro. O Dom Juan tinha um sedutor sotaque. Ele era adepto do poliamor e da culinária vegana. Dom Juan se dizia um amante da figura feminina, mas o que ele gostava mesmo era da figura feminina que resolvia a vida dele. Então eu cuidava de tudo, eu cuidava da casa, eu cuidava da minha carreira, da criança, da alimentação. Dom Juan não lavava nem a própria cueca. Morreu. Terceiro, Sabichão. Sabichão era intelectual, carreira acadêmica, politicamente engajado, teorias belíssimas sobre todas as coisas que se desmanchavam no ar quando questionavam o seu próprio comportamento. Sabichão sabia tudo. Sabichão falava muito. Sempre me ajudando, ensinando, corrigindo. Inclusive, sobre ser mulher, Sabichão sabia mais do que eu. Mas ele deixou escapar. Foi por uma brecha mínima. Um intelectualismo misógino, autoritário. Quarto, poetinha. Fofo. Artista sensível. Homem desconstruído. Libertário. Poetinha, ele gostava do filme mais deprimido, da música mais experimental, do rolê mais alternativo. Ele me chamava de minha musa durante o sexo e escrevia poeminhas pelo meu corpo. Poetinha tinha uma sexualidade líquida, difusa, e uma unha comprida para tocar violão. Que meu amigo só desgraçava as tentativas. Eu poupei a munição da minha pistola, tirei Poetinha do pedestal e disse: você não é um artista revolucionário. Ele chorou tanto que se engasgou, morreu. Daí, eu conheci outras pessoas que também passaram pelo procedimento. Pessoas que optaram por se defender. E aí a gente formou a Armada das Armadas, com direito a uniforme de super-heroína. Banimos o couro, banimos a lycra, banimos a saia plissada e o super decote. Não, a gente é contra. Concordamos num macacão feito de alanquinha, com zíper no seio para as heroínas que amamentam, com zíper na virilha para agilizar a fila do xixi. Daí a gente criou um símbolo possível de ser projetado no céu. Era um triângulo vermelho de ponta cabeça num fundo branco, escrito embaixo: liberdade ainda que tardia. Puf, puf, puf. Soavam os coturnos da armada, toda vez que o sinal era projetado no céu, ou a gente ia pulando de poste em poste. Envenenou-se a própria gramática, toda vez que as palavras nojo e buceta estavam concordando na mesma oração. O sujeito já caía morto no chão. Equiparação, revolta, revanche, vingança. Um convite bordado com vísceras históricas. Um encontro urgentíssimo que ninguém teve a coragem de aparecer. Maravilhosa, gente. Muito bom, muito bom. Uhul! Uhul! Uhul!
Bom, vamos continuar, tá? A gente deixa para os aplausos para o final também. Então, o Renê agora. A gente pode É o Oli, fixar né? agora. Oi? Oli não é agora? Oli? Não, acho que a gente combinou de ser o Renê. Ok, foi mal. Não tô errada? Não, eu lembro que eu ia por último. O Renê, então. A gente pode fixar, trocar e fixar a tela no Renê agora. Renê, é com você, tá? Já vou me mutar aqui.
Muito bom. A gente vai seguir. Oliver e Lucas. Nesse trabalho a gente vai ter uma mudança de tela. Vocês vão ser informados aí pela indicação da própria tela, mas a gente pede para fixar na tela do Oliver Olivia. Alô? Oi, dá para me ouvir? Sim, dá para te ouvir. Vou só habilitar aqui. Deixa eu só fazer o teste com esse microfone dele. Esse. Ouve. Dá para ouvir, dá para ouvir. Ok, olá. Olá. Então, começa nessa tela aqui. Escrito Oliver Olivia, que é a minha cara. Em algum momento vai ter uma mudança de tela, que o Lu vai fazer isso que ele fez, bater no microfone da outra tela, ela vai aparecer, aí vocês dão 2 cliques para fixar na tela. É muito importante, porque o som vai ser transmitido por aqui. Então, se vocês não fizerem isso, vocês vão perder o frame do segundo momento. Então, vou começar. Liv, agora eu queria falar com você. Eu te perguntei isso logo no começo do processo, porque depois de escrever um monólogo, um grande monólogo sobre misoginia, você poderia aparecer aqui, agora. Você poderia falar. Ter voz com seu corpo que mudou desde que a gente se conheceu. Eu me lembro de uma vez que eu disse desculpa por ter te comido de 4 depois de você ter me provocado contra a parede, sem esperar que eu reagisse. Você disse: então um menino não pode ficar assim? Um menino não pode ser pego por outro e jogado na cama numa posição submissa? É porque você ainda me vê como uma garotinha nessa hora. Perdão, por isso mesmo. Mas já passou, agora você está melhor. Você não tem mais aqueles longos cabelos dourados para compor com seus olhos verdes e sobrancelha erguida, que te davam um ar puro da inocência de uma mulher que nós sonhamos, às vezes.
Você tem uma cara de menina agora. E ainda sem peito. Pelo menos por 8 horas. E estando com você, agora, eu sinto que eu estou mais livre por você ser um menino. Um menino de verdade. Olha só pra você. Você se veste com as suas roupas de garoto, coisas que você foi colecionando de antigos namorados e diz, abre aspas, eu não estou gato? Eu não sou um menino muito gato? Fecha aspas. Um menino muito sexy, descolado, que eu amo, que eu sinto tesão, que está quase de igual para igual comigo. Você então é meu parceiro, tipo um amigo, casado comigo. E é cafona eu me ver andando com uma menina nessa altura. Oi, ela é minha namorada, essa é minha esposa. Não, eu, de fato, acho melhor te ver como uma pessoa trans. E você pode sair com outros homens igual eu. E não vai mais ser a minha mulher que eu posso perder. Até porque você ainda é mais menino com os outros, né? Mais menina, eu digo, usar a voz mais grave, ser dominador, querer se sobrepor e não deixar espaço para que pensem que você talvez possa, sei lá, gostar de ser uma mulher com um homem. Eu consigo meio que superar uma sensação de posse, mas então, por que você não vira um homem de uma vez? Se eu já te amo assim, você poderia virar um homem completo. Isso tudo faz parte do processo. Quando eu vejo você falando como um menino, e a gente é quase igual em certos momentos, e eu te deixo subir em mim quando transamos, quando você toma uma posse do meu corpo e faz coisas de homem em mim, segurando os meus braços e me colocando numa posição submissa, eu penso, que belo, Liv fazendo tudo isso em mim. E o que vem depois? Como prosseguir depois, eu, homem? Depois de eu te deixar ser o Oliver sobre o meu corpo? E eu ainda tenho prazer. E eu sei que você é diferente de mim. Você não é um homem ainda. Eu ainda vou querer gozar. Eu vou querer ver surgir o seu corpo final. O seu corpo de verdade depois de tudo. E ainda assim, nada igual às mulheres que eu já me relacionei. Porque você é diferente, Liv. É a pessoa que eu amo. E eu sinto ainda mais tesão no final. Porque é muito bom te comer depois de tudo. Depois de você ser mais menino. Logo em seguida ao meu amor por suas tentativas de homem. Ao amor que se relaciona com o seu corpo trans. E que depois ainda pode te comer. Eu sinto estar transando com um corpo ainda mais prazeroso. Como se fosse ainda mais mulher nessa hora. Pelo prazer que me dá de penetrar sendo isso. Essa não mulher. É então que eu gosto quando você bate em mim. Quando eu deixo você ser menino por um tempo no meu corpo e fica sendo quase igual eu. Você sobe em mim e me domina por completo com o seu prazer do Oliver, com a sua força que eu não impeço até o limite da minha dor. Eu te deixo experimentar em mim. Tudo pelo amor que eu sinto por você. E eu, sendo marido, eu posso te dar o suporte e o sustento para sua felicidade. Eu, no meu corpo, sendo agredido pelo pequeno menino que há em você. Pelo menino que em algum momento cessa. O menino que não se cumpre por completo, ao menos não ainda, e vira esse corpo do título. Esse corpo que eu então penetro com mais afinco ainda, mais que antes, mais que qualquer mulher sem escrúpulos, por ser um menino também, com peitos, boca e uma buceta que me dissolvem no gozo que jorra sobre o seu ventre. E eu sou um homem depois disso. Eu sou um homem depois de tudo. Eu sou o que você pode dizer um homem de verdade. Liv, agora eu queria falar com você. Eu te perguntei isso logo no começo do processo, porque depois de escrever um monólogo, um grande monólogo sobre misoginia, você poderia aparecer aqui, agora. Você poderia falar, ter voz com seu corpo que mudou desde que a gente se conheceu. Eu me lembro de uma vez que eu disse desculpa por ter te comido de 4 depois de você ter me provocado contra a parede, sem esperar que eu reagisse. Você disse, então um menino não pode ficar assim? Um menino não pode ser pego por outro e jogado na cama numa posição submissa? É porque você ainda me vê como uma garotinha nessa hora.
Perdão, por isso mesmo. Mas já passou. Agora você está melhor. Você não tem mais aqueles longos cabelos dourados para compor com seus olhos verdes e sobrancelha erguida, que te davam um ar puro da inocência de uma mulher que nós sonhamos, às vezes. Você tem uma cara de menina agora. E ainda sem peito. Pelo menos por 8 horas. E estando com você, agora, eu sinto que eu estou mais livre por você ser um menino. Um menino de verdade. Olha só pra você. Você se veste com as suas roupas de garoto, coisas que você foi colecionando de antigos namorados e diz, abre aspas, eu não estou gato? Eu não sou um menino muito gato? Fecha aspas. Um menino muito sexy, descolado, que eu amo, que eu sinto tesão, que está quase de igual para igual comigo. Você então é meu parceiro, tipo um amigo, casado comigo. E é cafona eu me ver andando com uma menina nessa altura. Oi, ela é minha namorada, você é minha esposa. Não, eu, de fato, acho melhor te ver como uma pessoa trans. E você pode sair com outros homens igual eu. E não vai mais ser a minha mulher que eu posso perder. Até porque você ainda é mais menino com os outros, né? Mais menino, eu digo, usar a voz mais grave, ser dominador, querer se sobrepor e não deixar espaço para que pensem que você talvez possa, sei lá, gostar de ser uma mulher com um homem. Eu consigo meio que superar uma sensação de posse, mas então, por que você não vira um homem de uma vez? Se eu já te amo assim, você poderia virar um homem completo. Isso tudo faz parte do processo. Quando eu vejo você falando como um menino, e a gente é quase igual em certos momentos, e eu te deixo subir em mim quando transamos, quando você toma uma posse do meu corpo e faz coisas de homem em mim, segurando os meus braços e me colocando numa posição submissa, eu penso, que belo, Liv fazendo tudo isso em mim. E o que vem depois? Como prosseguir depois, eu, homem? Depois de eu te deixar ser o Oliver sobre o meu corpo? E eu ainda tenho prazer. E eu sei que você é diferente de mim. Você não é um homem ainda. Eu ainda vou querer gozar. Eu vou querer ver surgir o seu corpo final. O seu corpo de verdade depois de tudo. E ainda assim, nada igual às mulheres que eu já me relacionei. Porque você é diferente, Liv. É a pessoa que eu amo. E eu sinto ainda mais tesão no final. Porque é muito bom te comer depois de tudo. Depois de você ser mais menino. Logo em seguida, ao meu amor por suas tentativas de homem. Ao amor que se relaciona com o seu corpo trans. E que depois ainda pode te comer. Eu sinto estar transando com um corpo ainda mais prazeroso. Como se fosse ainda mais mulher nessa hora. Pelo prazer que me dá de penetrar sendo isso. Essa não mulher. É então que eu gosto quando você bate em mim. Quando eu deixo você ser menino por um tempo no meu corpo e fica sendo quase igual eu. Você sobe em mim e me domina por completo com o seu prazer do Oliver, com a sua força que eu não impeço até o limite da minha dor. Eu te deixo experimentar em mim. Tudo pelo amor que eu sinto por você. E eu, sendo marido, eu posso te dar o suporte e o sustento para sua felicidade. Eu, no meu corpo, sendo agredido pelo pequeno menino que há em você. Pelo menino que em algum momento cessa. Um menino que não se cumpre por completo. Ao menos não ainda. E por esse corpo do título. Esse corpo que eu então penetro com mais afinco ainda. Mais que antes. Mais que qualquer mulher, sem escrúpulos. Por ser um menino também. Com peitos, boca e uma buceta que me dissolvem no gozo que jorra sobre o seu ventre. E eu sou um homem depois disso. Eu sou um homem depois de tudo. Eu sou o que você pode dizer um homem de verdade.
Bom, gente, agora a gente vai abrir para uma conversa. Acho que deu tudo certo, né? Todo mundo fica nervosa aqui, mas acho que deu tudo certo. Cada dia tem sido um pouquinho melhor. Bom, acho que a gente pode começar abrindo a fala para os artistas da noite, né, para eles contarem um pouquinho sobre o processo e depois a gente abre geral para uma conversa, para questões, para reflexões, para alguma impressão que alguém queira compartilhar. Se alguém não quiser falar, vai colocando aqui no chat também, porque é legal a gente ouvir. Vamos na ordem que aconteceu, e aí é um pouco para vocês se apresentarem, né, para apresentarem e falarem assim bem brevemente sobre a proposta hoje, porque é importante também falar que a gente está sempre pedindo para que venha um recorte para cá, né? Então, assim, os trabalhos, às vezes, eles têm muito mais tempo do que esses 10 minutos, a gente está pedindo esse recorte também pensando em como é que a fruição pode ser mais positiva, e a gente sabe que o tempo é outro aqui nesse modo de compartilhamento, e aí, de repente, escolhendo um trecho desses trabalhos, pode levantar algumas questões, pode gerar um debate, e isso vai contribuir para que esses processos amadureçam, e aí eles continuem no tamanho que eles têm que ser, que cada artista está desenvolvendo. Então, é um recorte desses trabalhos, tá bom? E eu vou passar para a Lara agora. Tá bom. Tá me ouvindo agora? Tá saindo o som? Tá tudo certo? Sim, sim. Massa. De onde que você é, Lara? Sou de Salvador. Salvador, ótimo. Estou em São Paulo há 3 anos, aqui nessa loucura. Agradecer super de apresentar. Fico super feliz com Terça Aberta, com ver tanta gente querida aí, conectada. Super, super obrigada. E, bom, rapidamente, assim, o Pânico Vaginal, ele é um texto. Ele veio de um texto, parte de uma narrativa, né? Tem esses elementos todos super caretas. É uma narrativa com personagem, no espaço, no tempo, patati patatá, que eu fiz em 2016. E daí ele virou uma cena curta, que cena curta é essa maravilha, quando você não tem dinheiro, você não tem onde ensaiar, você não tem nada. Você tem uma cena curta e festivais de cena curta no país. E aí você junta com várias outras pessoas que também não tem para onde ir, tem cenas curtas. Então, cena curta é uma coisa assim maravilhosa. E aí ele tem... Fui apresentando, fui fazendo, fui mexendo, repensando esse texto que nessa tradução do texto escrito para uma cena curta, mudei algumas coisas e tal. Passei para a primeira pessoa, enfim. Esses malabares que a gente vai fazendo, entendendo, fazendo. E aí, essa foi a versão vídeo online, completamente experimentando o que seria, assim. E acho que quando eu faço ele num teatro, numa sala, com as pessoas ali olhando, todos os olhos estão concentrados nessa câmera aqui na minha frente agora, né? É o único ponto de vista. É uma coisa meio bidimensional. Então, eu fiquei pensando, como eu não tenho nenhuma habilidade de edição, nenhuma câmera boa, nenhum recurso, nenhum espaço, estou numa kitnet de 20 metros quadrados, que tipo de filtro eu poderia ir botando na frente da câmera? Então, eu tenho um papel celofane, um ralador que enquadra, uma lupa, tudo isso eu peguei na papelaria aqui da esquina, muito nessa ideia de alterar esse olho, esse ponto de vista, assim, a partir de uma professora que eu tive na faculdade, que ela tinha um trabalho chamado Óculos de Ver Pouquinho, Mariana Terra. E aí ela é uma iluminadora que não pensava em gelatinar os refletores e tal, mas sim por óculos na plateia. Como é que você pode alterar a cena a partir do ponto de vista do olho ou da câmera? Essa foi a grande inspiração assim para fazer esse trabalho. E acho que é isso. Toda tentativa de alguma solenidade já vai pro buraco com o áudio dando errado, que é ótimo também, né? Que a gente vai aqui equilibrando. E é isso. Queria ouvir impressões, perguntas, enfim. Super obrigada.
Ótimo. A gente vai passar para o Renê e aí depois a gente abre geral, que aí fica melhor. Então, o Renê agora. Boa noite, gente. Todo mundo me ouve bem? Sim. Ah, que bom. Primeiro agradecer, estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. É realmente uma experiência muito legal de estar nesse novo espaço, né? De se exibir através desse virtual. É realmente algo bem... É um novo espaço para mim também. E, bem, eu sou René Luiz. Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Trabalho com o coletivo SIDA, que é o coletivo independente de artistas. E Efeitos Colaterais é uma performance, é um vídeo, é uma coisa que surgiu no exato momento de início desse caos que a gente está vivendo agora, do momento de condição de suspensão social mesmo. Então, foi uma vontade muito grande de continuar produzindo, mas em uma perspectiva de que eu não podia sair de casa, uma perspectiva que eu não conseguia trazer pessoas para o meu espaço de trabalho, como eu conseguiria continuar trabalhando. Então, eu desenvolvi esse trabalho como a proposta era ser uma série de ações ou de intervenções dentro do espaço de trabalho e residência, que é a Casa da Tomada, onde eu vivo, mas agora está se transformando em uma performance. Esse trabalho ele teve uma estreia agora no festival no Equador, também online. Foi muito legal, chama Corpus, Festival Jornada de Performance, e agora já é a segunda exibição. Estou bem feliz de estar aqui com Lara, com os meninos, está sendo bem interessante para mim pensar essa troca, esse intercâmbio, que é Natal, Minas, São Paulo, Salvador, o mundo todo está aqui junto nessas mini telinhas, né? Então está sendo bem legal mesmo, fiquei muito feliz com a exibição. Óbvio que não é a mesma coisa de estar ao vivo perto de vocês, mas a gente tentou trazer o espectador para mais próximo, com esse olhar da câmera, que é uma câmera móvel, um espectador que participa, um espectador que interage, a partir desse recorte sensível do olhar digital, que é o olhar da câmera. A gente também tentou trazer essas novas narrativas a partir das gambiarras, das criações de iluminações, reconfigurações de espaço, mas é tudo tentativa, é tudo precário, é tudo gambiarra, me apropriando aí do nome de Lara. Eu gosto muito disso, então fico bem feliz mesmo de estar nesse espaço com vocês. E eu acho que esse encontro desses 4 artistas aqui vai continuar. Eu tenho certeza que tem muita coisa que vai acontecer com esses 4 aí. Obrigada, Renê. O Oliver e o Lucas agora. Olá. Enfim, eu sou Oliver. Lucas. E eu sou performer e Lu é dramaturgo. E isso que a gente apresentou foi um trecho de um trabalho que a gente começou a desenvolver no final do ano passado, na metade para o final. E estamos agora, enfim, a gente mora junto, então a gente está mais trabalhando nessa questão da dramaturgia do negócio. O trabalho chama Não Ela, o que é bom está sempre sendo destruído. E é basicamente a gente fazendo um mergulho sobre o nosso relacionamento, porque, enfim, nós somos namorados e ao longo do nosso namoro a gente foi morar junto e ao longo de tudo isso eu fui entendendo o meu processo de transição de gênero e a gente faz essa peça em que a gente põe uma lupa nas questões que habitam isso aí e a gente está aqui junto, então a gente na quarentena é legal, né? Porque a gente está sempre junto, então a gente vai analisando muito as nuances que aparecem, assim. Aí, acho que para esse trabalho, aqui pro Terça Aberta a gente ficou em dúvida do que fazer, bastante. E aí a gente quis mais ter essa questão da leitura e imagem, assim, né? Acho que é isso. Queria dizer que eu estou muito feliz de... Quero ouvir mais, eu não gosto de falar muito sobre o que eu fiz depois de fazer. Queria também agradecer por estar aqui, muito massa esse rolê.
muito massa conhecer outros artistas que provavelmente eu não conheceria, né? Por serem pessoas de outros estados, então a gente está trocando trabalho, acho muito legal e queria dizer que eu acho muito importante nós artistas estarmos entendendo que o teatro talvez não dependa de um palco, né, de corpos físicos, que talvez ele possa existir de outras maneiras, que a gente não vai só esperar para voltar a fazer teatro, né? Mas que talvez o teatro, como disse Grace, passou sobre vibração, né? Frequência. Então, acho que é isso. Quer falar? Não. É uma adrenalina, né? Fazer online, assim, isso tudo. Mas foi muito bacana. Valeu demais pela experiência. E queria agradecer também. Nossa. Olha aí, a gente pode fumar no mesmo ambiente agora. Sim, isso é maravilhoso. Ninguém enche o saco de ninguém. Bacana que o Oliver já esteve com a gente, né, no Terça Aberta, lá no Casulo. Acho que foi num dia que a Juna não estava lá, mas legal ver também que é um outro momento seu, né? Já tem um tempo, eu acho, não sei quanto tempo, mas acho que mais de um ano, né? Eu estive no Terça Aberta em fevereiro, por aí, do ano passado, eu acho. Também não lembro, mas eu acho que foi fevereiro do ano passado. Bom, vamos abrir, né? Vamos abrir agora. eu acho, às vezes a gente vai variando, às vezes a gente pega a palavra, mas eu pensei de repente de primeiro fazer uma rodada, se alguém já quer colocar alguma questão, e aí a gente vai meio conversando junto, assim. Então, às vezes a gente antecipa coisas que o pessoal também vai trazer. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente vai vale tanto o áudio quanto escrever aqui, né, Van? Isso. Tá, então é só se desmutar. Oi. Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu queria só completar o que eu tinha falado da gente arriscar nesse formato ao vivo, que eu fiquei bem feliz, assim, da forma como vocês ousaram mesmo na criatividade da coisa, assim, porque uma que a Lara tem um humor fantástico, né? Então, assim, ter dado errado deu certo. Então, foi ótimo, porque já deu uma descontraída e aí você volta, a gente vê aquela... Porque você começou, tava mudo pra gente, né? Então, a gente viu aquilo tudo assim, né? E primeiro eu fiquei pensando, será que é a proposta, né? Até que começou a rolar aqui que não era, enfim. Mas é muito bonito, né? Ver que os artistas estão aí buscando alternativas, né? Dessa reinvenção. Você pega um ralador, aí você pega essas gelatinas e cria um espaço de aproximação, né? Porque eu acho que tem esse distanciamento, né? Que eu comentei na última Terça Aberta, que agora a gente não tem mais como criar condições para receber o público. Então, lá no Casulo, a gente falava, bom, o primeiro vai ser todo mundo no chão, o segundo vai usar arquibancada, o terceiro quer usar... A gente transformava o Casulo em vários espaços, dependendo da proposta artística, né? E aí a gente pensava em como receber o público. E agora a gente não tem mais, enfim, essa possibilidade de pensar dessa maneira tão estreita em como receber o público, mas ainda assim vocês pensaram, né? Porque você criou também essas ferramentas assim de aproximação e de fixar, para que a gente aproximasse o nosso olhar da sua performance. Eu achei bem interessante. Também o René, o fato de ter alguém junto, e aí é quase que um trabalho de coautoria mesmo, né? Porque a parte que não sei quem está com você aí, mas tem uma parceria na captação da imagem, né, que é transmitida para a gente, que aí vai dar um enquadramento que vai criar uma dramaturgia, né? Se você tivesse simplesmente ali parado, chapado e se afastando da câmera, a gente não teria essa perspectiva que você foi criando, né? Atravessando o espaço da sua casa, criando umas brincadeiras também com recursos de luz e sombra, né? Então, pensar nisso também, né? Em como criar sombra, em como mudar de plano. Então, o pé filmado, aí, de repente, filma só a saliva descendo, sabe? Então, esse olhar também foi uma possibilidade de, enfim, de construir nesse tempo real essa coautoria. E as estratégias também, aqui para fechar, do Oliver também na mudança, né, da perspectiva da câmera e de dialogar também com o áudio, com a nossa atenção. Ainda
ainda que eu ensaiei junto, eu ainda fiquei perdida aqui, nervosa, mas eu acho que também é um jeito, né? Que vocês estavam preocupados, assim, do público não criar uma ansiedade. Mas eu achei que foi bom, porque eu fiquei focada em perseguir a ação, sabe? Então isso me criou uma atenção, porque eu sabia que eu tinha uma participação na performance também, porque eu tinha que ir lá, fixar a tela e mudar. E pode parecer simples, mas tudo é novo, então nada é simples. Eu acho que foi bom. Enfim, é isso. Eu queria abrir falando que realmente o uso dessas novas ferramentas, assim, acho que foi positivo nessa aproximação, né, do artista com o público. E só, de repente, bom, já abre para as pessoas, mas já que você propôs a questão da própria linguagem, né, independente dos temas de cada um dos trabalhos, o Márcio Rodrigues colocou aqui no chat, né, a questão de um videodança, né, então, ninguém precisa falar agora, mas a gente pode botar no bojo da conversa, mas para vocês também, Oli, Lara, Renê, né, um pouco nesse pensamento não só do enquadramento, mas da relação, né, o que é que isso convida como relação? É uma videodança ou não? É uma outra perspectiva, né? Porque a história da videodança, a gente isso aqui tem a ver com cinema ou ainda é uma outra coisa que a gente está propondo, né? A gente pode brincar com os quadros, né? A gente pode brincar com a precariedade. Parece que a gente empresta muito da precariedade do teatro para essa experiência quando a gente se propõe a algo que tem a ver com presença, né? Então, sim, a gente pensa filme também, porque a gente pensa em enquadramento, a gente pensa mudança de câmera, né? Mas eu sinto que fico me perguntando o que é que o teatro traz de provocação a esse espaço tecnológico, né? Esse enquadramento que está muito mais próximo de uma experiência de cinema, nesse sentido de pensar em plano, né? Ou essa bidimensionalidade que a Lara falou. Mas, para além disso, o que a gente pode trazer do teatro como uma provocação para do teatro, né? Das artes da presença, como provocação para esse espaço da virtualidade ou da ideia da fílmica, né? Da câmera que existe nesse lugar. Enfim, uma coisa para a gente conversar aí, mas fica aberto para quem quiser pegar a palavra e a gente conversar. Pode falar? Precisa levantar a mãozinha? Não, pode falar, vai direto aí. Como é que eu volto para a tela com todo mundo? Deixa assim? Todo mundo está me vendo? É exibição de galeria. De novo, tá. Então, pronto, legal. Obrigada. Não, o que eu queria dizer, pegando também um pouco que a Vanessa e a Janaína falaram, que é assim, eu tenho claro, bom, quem não me conhece, eu trabalho com pesquisa de dança e sou professora de História da Dança, e sou muito fã do trabalho das terças e, enfim, do Casulo. Desculpa, eu estou um pouco rouca. Mas, assim, o que eu queria dizer é que eu tenho, ultimamente, todos nós, né, procurando o que é o teatro, pessoal do teatro, Arquivo Quinto, dança, isso não é? E também da questão de que tecnologia, ensaio, chega na última hora, tem 1000 coisas, tal, que são aprendizados por muito tempo, a gente sabe disso, né? Por quanto tempo a gente não sabe, isso que é o pior. Mas, enfim, eu achei tão bacana esses 3 trabalhos, que são muito diferentes, mas de uma força muito grande. E o que eu estou assistindo várias coisas, claro, a gente está assistindo assim, né? Aparece tudo ao mesmo tempo, e como que as pessoas estão resolvendo, né? Tanto tecnologicamente, como o que apresentar, o que é dança, o que é teatro online. E eu fiquei impressionada, assim, teve um cuidado de cada um dos 3 trabalhos, e que são bem diferentes. Claro que a temática, né, ela se encontra um pouco, mas... E que eu fiquei muito impactada mesmo, assim, fiquei muito... Como se eu estivesse ali, perto, e interagindo, como o René falou. E uma coisa que me chamou a atenção, o humor, concordo, o humor, e como você saiu, Lara, eu não te conhecia, e você se saiu muito bem, que não dá para perceber, super envolvente, forte, muito legal, muito diferente também né, do Oliver e do Lucas. Mas o seu, René, o que me chamou a atenção foi que eu nem lembrei da luz, eu fiquei olhando assim, a ocupação de espaço do teu trabalho,
dentro de uma casa que a gente, pelo menos eu me identifiquei muito, eu estou lá dentro de casa, né, no sofá, e como dá, mas eu acho que foi bem além. Eu me lembrei muito de um livro, não sei se você conhece, do argentino Júlio Cortázar, que chama Casa Tomada. É bem isso, que para mim é um livro, assim, quem não conhece, veja, vai atrás, porque né, você tem a planta de uma casa e as letras aumentam, diminuem conforme o casal vai discutindo e vai ocupando os espaços da casa, né? Bem interessante. E o seu trabalho me lembrou, porque de uma coisa assim, lábios pretos, esse figurino preto, a pele preta, e vai ocupando a casa de um jeito que depois ela parece que te domina, a sensação que me deu, mas de uma beleza, assim, de uma força que ao mesmo tempo vai na alma, né? Vai até a alma, e parece ter um espelho ali que é o testemunho do que está acontecendo, que parece que vai engolindo quem está dentro da casa. E no fim vai na alma mesmo, né? Pelas lágrimas. Então, o que eu achei fantástico foram as 3 soluções e como foram fortes, tanto é que eu fiquei assim, nossa, primeira vez que eu estou realmente achando, nossa, que trabalho incrível online, sabe, assim, esses trabalhos, muito bacana essa proposta. Eu queria falar isso, que a tecnologia, até tudo bem que a gente se atrapalha, não sei o que tal, mas eu achei impecável pelo que a gente está conseguindo fazer, né, e o que a gente está conseguindo assistir, porque eu não sou artista, mas eu estou ali muito junto, sempre, muito perto, ao mesmo tempo. Então, eu acho foi muito legal a gente estar conversando aqui. E vocês vendo tecnicamente e falando tecnicamente, né? E principalmente Vanessa, Janaína tem aí uma curadoria muito diversificada, né? É isso. Ai, deixa eu puxar só um gancho rapidinho. Simone, eu fiquei muito feliz de você trazer o Julio, porque eu moro em um ambiente que se chama Casa Tomada. Esse trabalho surgiu na Casa Tomada, então ele está muito na minha vida de um modo ou de outro. O conto, aquele conto, essa história, aquele modo de narrativa dele. Então acaba que está um pouco impregnado na minha história também. Obrigado por essa reflexão, fiquei bem feliz. Muito bacana. Ninguém quer perguntar, falar nada, senão a gente começa a puxar uns fios aqui. Se ninguém perguntar, eu posso falar, hein? Quer colocar alguma coisa, né? Fica à vontade. Eu acho que é legal a gente pensar nessa logística que foi trazida, da presença e da ausência, e das linguagens que se aproximam. Porque acredito sim que a gente esteja muito próximo da linguagem do cinema, pela tecnologia, pelo celular, pela câmera, mas eu acho que a gente não precisa abrir mão das linguagens que são nossas por natureza, né? Eu acho que a gente consegue sim conversar, por exemplo, com a dança, com o teatro, com as artes visuais, a partir dessas novas tecnologias. A gente está dizendo novas, mas não são tão novas assim, ou através desse novo espaço, e pensar em novos modos de criar uma mesma coisa, ou novos modos de criar algo que eu já criei. Não sei, eu fico muito pensando em novos modos, novas estratégias para desenvolver o que eu faço, desenvolver a dança que eu faço. Então, acaba que esse espaço que vem sendo criado a partir do isolamento social no plano virtual é um espaço de repensar as práticas do artista, né? A gente demanda presença. O nosso trabalho até então era presença pura, era meramente presença. E agora a gente está pensando outros modos de estar presente, sabe? Eu gosto muito de trazer essa reflexão quando a gente conversa sobre isso. E aí, só para finalizar, eu gosto muito de pensar também os 2 pontos, a presença e a ausência, as relações que a gente consegue estabelecer com o espectador que está aqui de um outro modo. Como a gente consegue acessar esse espectador que não está mais tão próximo de você, sabe?
Não era muito uma pergunta, mas era mais um pensamento fluido. Eu vou propor para pedir para Oli e Lucas e Lara, e tem um tema, além da questão da forma que vocês podem desdobrar, né? Me chamou a atenção porque acho que de alguma maneira os dois trabalhos tematizam muito mais do que uma feminidade, a masculinidade. Tem a tematização da masculinidade, né? O que é um homem, o que, né? Ou pela estereotipia, ou por esse jogo de posições que, né? Quem está na posição de, ou o que é que deflagra a posição de, né? Então, qual é o signo da posição, né? Então, de alguma maneira, tem uma tematização da masculinidade, né? Um olhar sobre, assim, né? E que aí, no caso, é lançado de duas perspectivas, né? Tem um mecanismo, no caso de Oli reproduzindo o discurso de Lucas sobre coisas que a gente percebe que também é o pensamento de Oli, mas que já é a versão do Lucas dele, né? Então tem uma escolha aí ao mesmo tempo que a voz o tempo inteiro tá na boca, né, de Oli, a gente só não ouve a voz do Lucas durante a performance, mas depois a gente sabe, né, já é uma mediação do próprio discurso, né? Então acho que me parece que estão criando camadas, né, para chegar num discurso, e não tentar fechar quem diz, não fechar nem sobre o que diz, né? Acho que tem um curto-circuito aí nesse falar sobre, né? Inclusive no jogo de posições que a própria dramaturgia vai revelando, né? E acho que a Lara também tematiza isso, né? De um ponto de vista que é super irônico, auto-irônico também, né? Esse grande projeto revolucionário que também, né, é irado né, também brinca, né, com essa energia, com essa inflação, né, com esse movimento, essa atitude bélica contra, né, uma masculinidade, mas também, né, se implode a própria ira nessa autoironia, nesse humor, então também tem um curto-circuito aí dessa tentativa de falar e ao mesmo tempo minha mão mexe muito. Então, de repente, vocês conversarem um pouco, porque eu acho que é interessante, né, essa discussão, né, porque eu acho que elas esbarram em outros pontos que a gente pode discutir um pouco mais adiante, mas para começar, acho que seria um pouco isso, né, de que forma isso surge, acho que por razões diferentes, né, no caso do Olho é um processo de transição de gênero, né, Lara tá da perspectiva de um feminino, de uma mulher, né, colocando essa questão da masculinidade, mas que se encontra em vários pontos, inclusive pelos clichês que compõem, né, essa mítica masculina, assim como os clichês que compõem a mítica feminina, né? Acho que a gente está falando também de papéis e posições que têm um certo desenho, né? E que acho que justamente o processo da transição começa a embaralhar, né? Começa a confundir, não sem mencionar a fonte do clichê, né? Não sem mencionar a estrutura com a qual a gente está se debatendo de alguma maneira. Então, se vocês puderem falar um pouco como é que vocês pensam essa questão, né? E aí é mais de tema do que de forma nesse sentido. Se puder começar, a gente, né? No caso do nosso trabalho, a gente... o princípio da pesquisa, acho que era... Enfim, para mim é uma questão muito cara, né? E é muito visceral, querendo ou não. Então, acho que de alguma forma o meu desejo como artista de fazer esse negócio era mostrar como o mundo tem uma mentalidade que exclui do seu campo de percepção gêneros outros e como isso me doía, como as pessoas não me enxergavam, como eu me enxergo. Então, eu acho que o trabalho nasceu falando de mim, né? Aí o Lu comprou pelas razões dele, que ele pode falar um pouco, mas falando de mim, as minhas urgências foram meio até, né, movido um pouquinho por descontentamento com o mundo, assim, para mostrar, olha só como de fato o mundo não funciona, eu não, enfim. Com o tempo progredindo com o trabalho, eu li muito um livro maravilhoso chamado Manifesto Contrasexual, do Paul Preciado, que é um filósofo transgênero. E esse livro é muito fascinante, porque ele faz um histórico de como o gênero é prostético, é o termo que ele usa. E como nós todos estamos sujeitos a construções de gênero. Ele tem um termo que eu gosto muito, que ele fala da primeira mesa de operação, que é quando que todos passam, que é quando você nasce e te designam, né? Menina, menino. Isso seria a primeira mesa de operação na construção de gêneros prostéticos que nós vivemos.
esse salto que ele faz. Não é que os corpos trans, eles constroem o seu corpo. Todos os corpos são construídos. E aí a pesquisa foi para um lugar mais interessante, eu acho, porque o primeiro ato tem esse contato, assim, com essa maneira. E o processo, como o Lu sacou muito inteligentemente, foi acompanhando o meu processo de ir mudando o meu visual, e mudando como eu me coloco. E o Lu falou, isso tem que estar, né? Porque você é diferente de quando você começou a escrever, ou de quando eu comecei a escrever, que isso está muito nesse trecho que a gente leu para vocês. Então, eu acho que o segundo momento foi... E é engraçado, porque eu brincava com o Lu e falava, você está escrevendo, mas essa peça é sobre mim. E agora eu acho que é o contrário. Eu acho que essa peça é sobre os dois, né? Mas acho que é muito sobre ele, como o Jana colocou, é sobre esse masculino cisgênero que no nosso contato da nossa relação vai ruindo, né? Então a gente começou a se interessar a gente aqui em casa começou a fazer vários dispositivos performativos para ir sacando o material e depois o Lu escrevia. E eles estavam muito ligados a entender o âmago dessa construção. Não mais me colocar como mostrar a minha construção, mas mostrar a construção do corpo do Lu também, nas suas perspectivas e na sua visão de mundo. E com muita delicadeza e uma vontade enorme de fazer isso sem ser um dedo na cara, homem cis, lixo, sabe? Não, mas de fato mostrar como nós estamos imbuídos nesses processos, lidando com os nossos tabus culturais e talvez eu acho que eu gosto de falar que essa peça opera no negativo, né? Que ao invés dela ter um discurso de afirmação explícito, o lodo da confusão que surge a partir do referencial de mulher e de sexualidade dele, só que aí ele me ama, e esse jogo que vai sendo trocado, mas então Oli é o Oli, mas é diferente, né? É diferente de mim, que eu sou um homem, mas por que eu sou um homem? Né? O que me faz um homem? Então, acho que é meio por aí, a gente quis ir mais nesse lugar de tatear as construções de gênero em geral, né? Não só focar no corpo trans, mas abranger para todos passamos por o que Paul Preciado chama da primeira mesa de operação. E aí, como se relacionar? Acho que o bonito desse trabalho para mim é que a gente de fato se ama e mora junto. E então nós somos pessoas que queremos nos amar e viver uma coisa. Então, como fazer isso a partir do ponto em que a gente vive nessa cultura com todas essas limitações e exclusões, né? Acho que é bem por aí. Só comentar, Lara, já te passo a palavra, só que eu acompanhei de alguma maneira, né, o seu processo de transição, né, Oli? E eu acho muito de tudo que eu vejo, assim, da sua trajetória, a maneira como você elabora essa questão, assim, realmente pela proximidade, claro, também, mas pela maneira como você elabora, eu tenho muita admiração mesmo, porque eu sinto que você não facilita para você, não facilita, o Lucas não facilita, eu sinto que sempre você coloca a coisa em curto-circuito, assim, né? Você não reduz, você fala desse âmago, né? Você tensiona a questão da performance cultural, de tudo que é um trânsito, né, da sociedade, da cultura, mas você não deixa de entender que essas ficções que a gente adota, elas têm consequências muito profundas, né? Isso que você chama de âmago, né? E que é sempre nessa tensão, e o amor e o desejo são lugares de uma revelação de coisas que a gente não é só um querer, né? Esse querer que é revolucionário, e esse poder que é a treta que a gente enfrenta. Poder no sentido de o que eu posso fazer a partir dessas cirurgias todas às quais somos submetidos, né? Um trabalho é isso, assim, acho que em toda a sua trajetória eu já te vi performando essa imagem de como uma ninfa loira hipersensual e bancando, né, o seu lugar de gênero nesse lugar, ainda com essa estereotipia feminina, o que é muito provocante, né, provocativo. E ao mesmo tempo, sim, o passo que você deu em relação à sua imagem, também isso me interessa entender esse movimento de fora para dentro, né, que quem quem de fora de você pressiona essa imagem de menino, onde ela estava, como ela sai, como ela mas eu sinto que você não facilita, não resolve o problema, né? Cada vez que eu escuto o seu material, ele entra em curto-circuito de novo, né? E o Lucas se propor
como representante da masculinidade, né, a esse desafio, é uma das coisas que eu mais tenho vontade de ver, porque eu acho que as pessoas que estão transgredindo o gênero, as mulheres, né, e as pessoas trans estão fazendo um trabalho de elaboração que muitas vezes o gênero, quando ele está fixado, né, a posição masculina sobretudo, não tem ou encontrado a coragem de fazer, os espaços de fazer. E eu sinto que a provocação que você faz a ele e o que está acontecendo entre vocês é muito, né? A gente está falando tem um termo de uma teórica que eu estou lendo que ela chama de mutação antropológica. A gente está vivendo uma mutação antropológica e são nessas experiências que a gente tem que realmente mudar a célula, mudar a maneira de desejar, a maneira de entender corpo. Então, esse trânsito, né, do privado e do público, que é uma dicotomia em geral bastante idiota, mas a gente vê, né, a força política que isso tem, assim, só para te dizer que é muito poderoso assim, acompanhar a sua trajetória e vejo quanto você sustenta uma linha de tensão que eu acho muito, muito admirável. Quando a gente quer solucionar problemas, tirar problemas da frente, dizer certo, dizer errado, você vem e buga tudo, assim. Então, eu acho muito legal como lugar de artista mesmo e de pessoa trans que você assumiu, né, muito corajosamente também. Enfim, parabéns. Você, Lucas, parabéns. Só complementando também um pouco o que você falou, Jana, dessa questão do curto-circuito, né, que se instaura em relação aos discursos e aos corpos. Isso é uma coisa que, para além de, tipo, da temática, né, ser muito cara e ser algo que a gente precisa falar e tudo mais, para além disso, foi realmente uma oportunidade e que eu fui entendendo muito como uma experiência de escrita também e de literatura, que está nesse lugar em que a linguagem ela realmente toca partes do corpo mesmo, né? E ela toca lugares do corpo que possibilitam visões outras, né? E de fato você pega o discurso da linguagem e vai esmiuçando isso e vai modulando tudo isso e transforma isso no próprio objeto artístico. Então essa questão da linguagem é muito cara para mim nesse processo desse trabalho, né? E a peça em si está tendo para um lugar mais até que minimalista, né? Mas porque explora bem esse lugar esse lugar prévio da linguagem, né? Esse lugar meio magmático e que realmente ao mesmo tempo define os corpos, né? E é ali que tem que ir mudando e esmiuçando e se articulando a linguagem ali, né? Os poros da linguagem. Então é algo que realmente foi bem fundante assim o trabalho. E acho que, só para fechar, eu tô como direção, né, desse trabalho, e então dirijo o processo de escrita do Lu, provoco. E para mim, nessa conversa que a gente está tendo, foi muito foda, assim, ver o Lu bancar esse rolê total e se abrir e a gente relativizando isso no processo e nas nossas vidas, né, porque é muito louco, porque a gente mora junto. Então, não, ela é o tempo todo, né? A nossa pesquisa é o tempo todo e na hora que a gente, de fato, oficialmente estava em pesquisa, fazendo dinâmicas, acho muito da hora ter ele como parceiro artístico, assim, porque ele bancou muito olhar para ele mesmo, para as construções de homem dele, para os espaços dele e não querer ser legal, né? Não querer sair bem na fita, também, tipo, pode crer, eu sou um cis lixo, não, sabe? Mas sempre se ouvindo e se abrindo, sabe? Travou? Não. Minha vez. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Ouvindo tudo que Oli estava falando e das perguntas de Jane e tal, falar sobre a temática, eu acho sempre mais delicado do que falar sobre a linguagem, né? Do que falar sobre a estrutura. Não que elas sejam coisas cindidas, mas sempre é uma coisa que pega fogo, assim. Eu acho que todo gesto de afirmação, toda afirmação, ela é muito contraditória. E aí, sem juízo de valor, sem dizer se precisa, não precisa, ou como as pessoas estão se afirmando por aí no mundo, inclusive eu mesma. Mas toda afirmação, ela carrega muita contradição. Porque, numa medida, você ou nega, ou refaz, ou diz não para uma norma.
Então, o quanto que esse movimento de se posicionar em relação a uma norma, ele também não valida essa norma, não socialmente, mas internamente, né? Então, esse gesto de dizer sou uma mulher, enfim, ele valida também as violências do termo mulher, ou sou X, sou Y, e que são coisas importantes para a gente viver as nossas identidades e, sei lá, pensar em coisas coletivas, em leis, em Estado, aí você precisa de uma identidade social. Mas aí quando você vai, como se fosse um zoom, quando você vai entrando, quando você vai olhando para a sua história de vida, para os seus desejos, para as suas... Aí vai ficando muito embolado. Não vai dando conta, assim. Daí eu acho que o Pânico, eu também tenho vontade de desenvolver essa cena curta num trabalho maior. Mas eu acho que ele numa medida, é um elogio à virilidade. Mas é uma possibilidade de ressignificação dessa virilidade. Uma ressignificação de elementos fálicos. Tipo a arma, tipo o herói, tipo o dizer algo, tipo um futuro, tipo falar coisas e apontar dedos e ter discurso e razão e agressividade, tesão. Tudo isso eu entendo como um combo de imaginário viril, fálico, que eu posso ir colando no meu corpo, assim. E tem esses tempos eu li um livro, um quadrinho, chamado A Origem do Mundo, que é de uma mina francesa, que eu não me lembro o nome, mas vai falando da história da vulva na cultura ocidental. E aí ela vai falando que a importância de você diferenciar vagina de vulva. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, eu, assim, que estou aqui, né, estudando, pensando, artistona, não tinha acesso a esse conteúdo, que é de que você chamar todo o conjunto buceta de vagina vem de uma construção histórica de falar de recepção, de canal, de buraco, de parará, parará. E o livro vai falando de uma maneira muito bem humorada, o quadrinho, né? Não é livro, quadrinho. Muito bem humorada, irônica, ilustrada, sobre como que tem um elemento fálico na vulva, na parte externa, no ser mulher, na sociedade, no ato de afirmação, que a gente acaba sempre tratando dele com muito sofrimento, com muita violência em si, e nunca a violência expressa. E aí, me interessa muito essa criação de ficção que a gente ri, que é gostoso, que comunica, que, enfim, que vai, assim. E daí tem a figura da Vale Export, que é uma performer austríaca, que ela, nos anos 60, foi com essa action pants, que é essa calça com a buceta de fora, e ela pegou uma metralhadora e entrou num cinema pornô e ficou na frente da tela, ela, a calça, a vulva e a metralhadora. Tchau. E eu achei isso, assim, eu conheci essa imagem em 2016, eu achei, me apaixonei por ela, assim, achei ela, assim, maravilhosa, ao mesmo tempo que por que ela foi lá? Por que ela não foi pra roda, sei lá, de mulheres e fez uma coisa mais good vibes e se respeitou? Ela foi lá com essa calça rasgada, com a metralhadora, no cinema pornô. E isso me mexeu demais. E me mexeu vezes 2, que na época eu namorava um cara que me apresentou essa performance e falou: vê aqui, lembrei muito de você. E eu fiquei muito honrada de ser lembrada pela Vale Export. E esse texto, o Pânico, eu escrevi ele quando a gente estava tentando casar, morar junto e tal. E aí eu, entendendo aquilo, e casamento não deu certo, somos super amigos hoje,
Mas temos um texto e uma possibilidade de ir reelaborando essas coisas todas, assim. E acho que me interessa muito também criar um espaço de... Vai soar muito cafona, mas de diálogo mesmo, assim. De não estar falando com as minhas, com quem... Enfim, não sei. Não sei onde eu quero chegar, mas todos os amigos que assistiram, que leram o texto... Nossa, que legal, Lari e tal. Mas você acha que eu sou qual dos 4? Tem um movimento de objetificação e de estereótipo, que é sempre feito na contramão, né? Sempre feito para um outro gênero, para um outro lado, que ele é muito rico também quando devolvido, né? Esse ato de devolver a violência, a ironia, o deboche, enfim. Interessante que o Johnny Bravo era eu, né? Gente, pode falar, não tem inscrição, não? Alguém falou de se inscrever aqui? Não, pode abrir o microfone e falar. Oi, gente, boa noite. Eu queria dar um salve aí, parabéns para todo mundo pela iniciativa. Eu sou o Trevo, estou aqui no Acre. Sou, por acaso, primo da Lara. E estou muito feliz aí de estar nesse espaço e tal. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que ficou muito forte para mim, principalmente com a performance do René. Mas acho que e aí eu fui percebendo que foi se atravessando com as outras performances também. E foi muito interessante. Vou compartilhar o seguinte. Eu acho que a gente está vivendo uma experiência muito forte nesse momento de pandemia, que é a experiência da casa, né? A experiência de estar em casa, né? E as pessoas nesse isolamento, né? Nessa questão que a gente é um ser tão social, né? De se relacionar e tudo. E isso é muito forte, né? A gente está isolado, a gente está nesse momento e compartilhando aqui pela virtualidade, mas ao mesmo tempo todo mundo junto, de vários lugares e tal. E aí eu fiquei pensando nessa experiência na performance, a experiência da casa, sabe? Aí eu acho que a Lara, no começo, ao longo da performance, ela foi me transportando para fora da casa. Porque ela foi saindo entrando na casa, depois ela saía para ir na padaria, e aí tinha os assédios, aí tinha a metralhadora, ela estava na rua e tinha as relações com os boys que ela matava, né? Então, isso tudo foi me transportando, assim, me tirando daqui de casa, sabe? Eu fui, porra, tô saindo e tal, né? Tô quebrando o isolamento, calma aí, não pode. E aí eu fiquei meio nessa, assim, e aí, com a experiência do René, ficou muito forte esse negócio da casa, né? Porque eu ficava curioso, né? Eu falei, para onde que ele vai me levar agora, né? Ele e a pessoa que estava filmando. Ela falou assim, para onde que ele vai me levar agora? Ele ia, né, da sala, ia para outra sala, ia pelo corredor, aí ia para a escada. Eu falei, e agora? Para onde vai? E aí o corpo, né, essa coisa do corpo muito forte, assim, muito expressiva, né, e dando esse tom, assim, de curiosidade também, para saber onde que ele ia levar a gente, sabe? E aí me deu uma agonia também em alguns momentos, porque eu pensei, porra, acho que é o que muita gente está passando em casa em alguns momentos, né? Botando a mão dentro da boca, assim, não aguento mais, saca? E essa experiência, assim, de uma experiência forte com a casa, né? De nos transportar, assim, para nossa experiência na relação com a casa nesse momento de pandemia, saca? Isso ficou, assim, bem forte nessa experiência do René. E achei muito, muito legal também o Oliver e o Lucas, quando trazem essa casa de dentro, né? Essa casa da transformação, essa casa de se olhar, né? De se olhar na relação, de olhar para si. E aí tem esse momento, que é esse momento de corte, que tem eles ouvindo, né? Então, assim, é o processo de escuta deles também, né? O processo não é só fala, que é o processo de transformação pede, ele pede momentos de escuta também. E acho que é muito rico o que vocês dois estão passando na relação, de ter um momento de escuta, né? De você de um com um, de outro com o outro, né? E aí ter esse processo traz muito isso para mim, vocês dois com um fone de ouvido, um do lado do outro, aí dá uma olhadinha assim e tal, aí volta, né? E aí fica esse negócio fofo, né? Mas forte também, sexual, e a coisa também em 4 paredes, né? No quarto e tal, né? Então fica um negócio muito intenso, assim.
E tem aquela música, né? Uma vez eu estava conversando com a minha mãe, que é tia da Lara, né? E a gente tava falando assim, daquela música. Meu corpo não me define, minha casa não me define. Aí minha mãe ouviu isso e falou assim, nossa, mas como assim não me define? A casa diz tanto, né? Então, é isso, né? A provocação, assim, que eu fiquei pensando nessa a minha experiência, né? Foi forte nesse sentido, assim, de que se a casa não me define, pelo menos ela diz muita coisa da gente, né? Principalmente nesse momento. Então, é isso que eu queria compartilhar. Rapidamente, mais sobre o pânico mesmo, eu queria dizer que eu achei muito interessante a abordagem que você fez, toda em volta da câmera. Porque a câmera, ela tem muito uma pegada de buraco também, sabe? Mas é tipo pupila, né? A pupila, ela não é uma coisinha, ela é um buraco, né? Que recebe a luz. E é a mesma coisa que a câmera também. Então, quando você foi construindo toda a coisa em volta da câmera, né? Do ralador, dos filtros de cor, foi muito vaginal, de alguma forma, assim, para mim. Eu achei muito legal esteticamente. E foi uma outra camada, assim, que foi adicionada pelo Zoom, e que acho que enriqueceu ainda mais o trabalho que eu já tinha visto pessoalmente, assim. Muito legal, muitas ideias. Enfim, mais isso que eu queria colocar. Oi, gente. Aline aqui. Eu queria falar uma coisa que me interessou muito que a Lara comentou sobre o óculos de ver pouquinho. Porque eu acho que uma das coisas que está aparecendo nesse momento em que a gente tem só uma tela para nos comunicar, né? Eu ando assistindo bastante coisa, inclusive domingo eu vi o Mahá lá na peça, e o que eu achei mais legal assim das apresentações foi esse cuidado, porque, queira ou não, qualquer performance, dança ou teatro agora, ela tá virada para o audiovisual, né? Não tem como você fugir disso. Então, de alguma maneira, você foca o olhar como público. E a partir desse foco também se ganha uma dimensão pela linguagem do audiovisual que a gente muitas vezes não chegava nas performances, sendo elas como são apresentadas, claro, com as suas propostas devidas, mas assim, com o que a gente tem agora, a gente tem uma coisa muito potente de foco. E aí eu acho que, por exemplo, na performance do Oliver, você vai entendendo aquela fala no primeiro momento e tal, e você fala, tá bom, tá contando uma história, beleza, tal. Na hora que ele sentou na próxima câmera, né, do lado do Lucas, você falou, e aí você começa a escutar o mesmo roteiro, né, e assim, te dá uma dimensão gigantesca, e não importa mais o que é. Não importa se é o texto falado, se é uma peça, se é uma performance, se é cinema, não importa mais, sabe? Eu acho que isso é um ganho dentro da plataforma que a gente tem, com os recursos que a gente tem agora. Tá muito potente. E esse cuidado também, por exemplo, da Lara, do René, de colocar o filtro para o público, sabe? Que tipo de filtro eu quero, a partir de que tipo de filtro eu quero que a minha performance vá, sabe? Chegue. E isso eu achei bem interessante. É só mais um comentário mesmo. Acho que queria comentar isso que a Aline falou, porque eu sou uma pessoa que, antes de começar com teatro, eu era mais de estudar artes visuais, assim, sempre me interessei muito por instalação, por performance. E no começo da pandemia, eu tava total aquela pessoa das artes, tipo, nossa, que merda, vou esperar passar, não quero tentar nada, odeio tecnologia. E aí, com o tempo, eu acho que acho que uma saída interessante que eu vi no meu e nos dois trabalhos também
tanto uns recursos cinema para aproximar, né? Bastante no do René, a escolha da câmera. Acho que no da Lara eu vejo mais uma coisa que eu chamaria de teatro de sombras, assim, de teatro de bonecos, né? De você ir manipulando na frente do público para ele mudando a textura, né? Me deu essa sensação. E no meu, acho que tenho me interessado como artista a trabalhar com instalações, né? Então, tipo, e assumir a plataforma, né? Então, eu não vou, tipo, queria estar num palco, mas não tô, então eu vou fazer uma coisa aqui. Não, como assumir como instalação, né? Algo, eu acho que isso é uma dica para nós, artistas da cena, assim. Assumir instalações possíveis, né? Não ficar meio derrotado, né? Eu sou do teatro, não dá para fazer teatro, que triste, mas como assumir esse espaço como uma instalação possível que poderia ser feita sem a quarentena, né? E que só funcionaria no Zoom. O que a gente consegue fazer agora que só funciona no Zoom, né? Que só funciona do YouTube para um e-mail, né? Enfim, queria fazer essa provocação, porque eu acho que tem sido importante para nós, pessoas das artes da cena, que estamos, de repente, todos redescobrindo uma linguagem, né? Então... Eu acho que eu quero falar um pouquinho sobre duas coisas. Eu acho que Trevo, né? Trevo Ribeiro e depois a Aline comentaram duas coisas que eu acho interessantes da gente pensar um pouquinho. Com relação a essas camadas que são criadas, com relação a esses filtros, como a Aline traz o nome, e com relação a esse espaço casa, repensado, né? Eu acho que o espaço casa ele sempre esteve muito presente nas pesquisas de muitos artistas, e agora ele torna-se mais evidente porque todo mundo precisa habitar, trabalhar, falar sobre essa coisa. Querendo ou não, todos nós, nas nossas confecções artísticas, estamos falando sobre produzir em casa. Então acaba que essa casa meio que extrapola e vem para a cena, mesmo que sem ser convidada, se é que eu posso dizer assim. E com relação às camadas, eu acho muito legal pensar esses filtros como uma tentativa de chegar mais próximo, uma tentativa de minimizar esse distanciamento frio que tem aqui na plataforma, esse distanciamento tecnológico. Eu acho que essas camadas podem ser vistas das mais diversas formas, tanto na criação realmente de cores, como Lara trouxe, com uma maestria gigantesca, tanto na perspectiva de reproduzir um som, depois ouvi-lo, que é uma camada de distanciamento de câmera também, quanto na perspectiva de trazer o espectador para mais próximo pelo recorte da câmera. Eu acho que posso estar super errado, mas eu acho que esse é o nosso principal fio condutor dos 3 trabalhos hoje, que os 3 trouxemos modos de conduzir esse novo espaço, essa nova coisa produzida aqui pelo Zoom. A gente trouxe novas estratégias de condução, e aí podem ser chamadas de camadas, de filtros, enfim, de reconstruções. Mas eu acho que é muito por conta de tudo isso que a gente está vivendo. A gente está precisando realmente o tempo todo de reinventar. Então, a gente também tem que reinventar as nossas práticas. Isso acaba ficando explícito, assim, sabe? Não sei, é só isso. Mais alguém, gente, quer falar? Aqui no Zoom tem aqueles momentos de silêncio, né? Daí é para a pessoa se preparar, desmutar o microfone, já faz parte, assim. Mas eu acho que ok, então a gente chegou 9 horas, né? Mais ou menos o tempo que a gente tem feito a terça aberta, 2 horas, assim, é um tempo bom para a gente também não ficar com overdose da tela. Foi super especial, queria agradecer a vocês, porque eu acho que a gente inaugurou um formato que vale a pena, assim, que é mais pertinho, que aproxima mais, né? E Lara, eu me apaixonei por você, Lara.
Nossa Senhora, porque é um jeito tão bem-humorado, assim, de falar da mulher que realmente... Alguns processos, conheço já. Não, saio apaixonada aqui. E todo mundo, gente, que contribuiu também com as falas, assim, muito legal a fala do Trevo, falando sobre a relação com a casa, né? A casa de dentro, a casa física, e a possibilidade dentro de casa você transportar para fora da casa é muito bacana, assim, como essas leituras vão construindo sentido, né, também para a gente aqui. Bom, e é isso. Também queria falar para o Oliver e para o Lucas que eu achei muito delicado como vocês trataram assim a performance de vocês, que a palavra é essa, delicadeza. Parece que foi um jeito de sair um pouco do ambiente da denúncia, me colocar no ambiente da delicadeza, e nesse ambiente da delicadeza eu me confundi e ser uma confusão que constrói um outro jeito de ver a linguagem, assim. Porque o tempo inteiro a confusão me fez ter a possibilidade de ter um outro olhar, sabe? Então isso foi muito bacana pensar nessa coisa da linguagem, assim. E, bom, Renê, também foi ótimo você estar aqui. Eu sou de Natal, eu não falei para ninguém no início, mas acho que é importante, né? E está sendo super bacana construir essas pontes também na cidade que eu nasci, né? Trazer os artistas para pertinho, conhecer os trabalhos que eu não conheço, mesmo tendo nascido em Natal. Eu super agradeço, não conhecia seu trabalho, agora já vou poder falar sobre. Então, para todo mundo que ficou aqui até o final, Jana, e enfim, se cuidem bastante, acompanhem os trabalhos da companhia e acompanhem as terças abertas, porque, enfim, a gente precisa de vocês juntinhos aqui para continuar. Tá bom? É isso, acho que a gente pode desmutar o microfone, dar uma boa noite, todo mundo juntos, assim, juntas. Eu amei! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Agora eu tô print screen agora, gente, todo mundo com sorriso, vou gritar, tá? Abre aí, quem tá fechado. Bota o cabelo. Eu vi, Paola. Vai. Foi. Printei, gente. Só um comentário, gente. Eu não abri a câmera hora nenhuma porque eu tava com a neném aqui, passando para um lado e para o outro. Então, esse lugar da casa também está sendo um lugar bem de experimento, de olhar para esse movimento que a gente faz na casa. Adorei conhecer a casa de vocês. Acho que a gente entra na casa dos outros também, né? A gente também se revela e conhece mais. Obrigada. Obrigada, Carol. Depois coloca uma fotinha aí. Aí a gente tira a fotinha sua com o nenê. Consegui. Tá bom, gente. Beijos. Tchau. Consegui ativar meu Tchau. agora. Beijo a todos. Boa noite. Feliz São João. Feliz São João.